Afinal, como emagrecemos? Por ser uma pergunta que eu recebo muito, aqui eu vou falar a verdade, somente a verdade e alguns pontos que vão ajudar você a emagrecer sem precisar necessariamente de uma nutricionista. Sim, eu como nutricionista estou falando isso. Então, fique aqui porque vem ouro. De tudo, me chamo Giovana, sou nutricionista, atendo em 18 países. Hoje tenho uma clínica chamada Spa da Dica, onde tem diferentes nutricionistas que têm o meu método. Esse método é trabalhado em todos os atendimentos e tratamentos para, de fato, transformar a vida de todas as pessoas do jeito certo. E qual é este jeito certo? É o jeito que eu descobri que não fez só eu emagrecer, mas é o que de fato faz você emagrecer e mantém, ou seja, sem efeito sanfona, sem sofrimento, sem terrorismo alimentar e muito menos restrições idiotas. Então, e tudo começou lá atrás, quando eu era bem novinha, tá? 12, 13 anos, tive anorexia. Depois eu posso fazer um vídeo falando de como foi a anorexia e como foi a minha compulsão alimentar. Sim, eu tive os dois. E é um vídeo que seria um pouco extenso para eu também mostrar os pontos que a anorexia ela acaba mudando a sua vida e também os pontos da compulsão, como identificar, como trabalhar e como tratar, né? Ambos. Se vocês querem esse vídeo, já deixa aqui nos comentários para eu saber, para também estruturar este vídeo. Bom, vamos lá para o assunto do momento, né? Que é como de fato emagrecer e é o que eu trabalho dentro da minha clínica. O emagrecimento, ele é matemática, ele precisa de um déficit calórico. Só que quando a gente vai trabalhar a alimentação, a gente não trabalha a alimentação de uma forma real nas exatas, a gente trabalha com contexto. E para trabalhar um contexto, um exemplo clássico é: a gente precisa de carboidratos, proteínas e gorduras. Você não vai falar isso para cada refeição. A gente precisa entender o contexto que a pessoa vive, então ela vai querer um pão com ovo e um café e uma manteiga. Ela vai querer um arroz, feijão, então sim, sem trabalhar os alimentos, a base, a cultura, o ambiente, o objetivo, as preferências. E aí, quando você vai entrando nisso, você entende que não é uma fórmula mágica para emagrecer, como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa, sabe? Uma receita de bolo não é uma receita de bolo. E aí que a gente acaba se confundindo, se frustrando e fazendo coisas erradas. Então eu até falo muito essa frase no Instagram: não adianta fazer certo a dieta errada. Tá? Às vezes você tá fazendo muito certo, você tá, cara, arrasando, mas não é uma dieta que é para você. Não é o seu objetivo, não é o seu gasto calórico, não é seu metabolismo, não tem nada a ver. Você acaba perdendo tempo, tem resultados meia boca, não chega na sua satisfação corporal, porque na verdade você está perdendo tempo, esforço, dinheiro, enfim. Hoje a gente acaba vendo na internet, tem muita dieta. Tem a dieta, vamos lá, do Khan, tem a dieta cetogênica, tem a dieta sem glúten, sei lá que tal, nananana. Tá, mas qual que é a melhor? Qual que emagrece? E vou dizer a verdade, sabe qual que é a melhor dieta? É aquela que você consegue seguir pelo maior tempo possível e que é encaixada na sua rotina, não que você precisa mudar a sua rotina para se encaixar na dieta. Bingo! A partir do momento que você entende isso, você precisa sim passar por um profissional para aprender a comer. Você não aprendeu a comer, mas dificilmente hoje as pessoas que não têm nutricionista sabem o que é o comer para elas. Tanto esteticamente, que aí a gente entra nos objetivos de emagrecer, ganhar massa muscular, definir, enfim, tornear, e também os de saúde. O motivo clássico é porque as pessoas estão com diabetes, estão com hipertensão, estão com asma, estão com pressão alta, pressão baixa, diferentes quadros de saúde e cada vez mais agravantes, e a alimentação tendo ali um impacto tanto na prevenção quanto no aumento do risco de uma patologia, porque a pessoa não está sabendo como comer. Então, isso que eu vejo bastante, né? A alimentação é prevenção, mas a alimentação ela também pode ser um fator de risco. Tudo depende dos alimentos que você escolhe e de como você encaixa isso na sua vida. Então, procurar um profissional é para ele te passar de forma realista, né? Um profissional capacitado e nutricionistas, vamos ser mais realistas, né, com as pessoas que vivem no planeta Terra, de que nem sempre ela vai querer umas nozes e iogurte azedo à tarde, porque primeiro, ela não tem tempo para isso, segundo, ela nem gosta disso.
Então, é a gente trabalhar esse contexto de dieta real, dieta palpável e dieta que dá resultado para a vida inteira. Não adianta você fazer o ping-pong da dieta. Hora engorda, hora emagrece, hora tá satisfeita com o seu corpo, hora entra no vestido, mas hora não entra no vestido, hora não tá satisfeita. Fica uma zona, um caos na sua vida. E isso faz um aumento do cortisol, que cada vez mais você está inflamando o seu corpo. Uma bomba. Bom, então estamos aqui primeiro para definir de fato como eu, Giovana, uma pessoa normal, comum, que trabalha, tem uma vida, né, tem filhos, vou conseguir emagrecer de uma forma fácil. E aí que criou o projeto Espada Dica. Não vou ficar vendendo meu programa, não vou vender meu acompanhamento. Quem quiser entrar, entra. Eu vou dizer bases dele que vão te ajudar, mesmo sem entrar, a conseguir emagrecer desde já. É entender hoje quais estão sendo as suas dificuldades e anotar, enumerar. Então, minha dificuldade é organização, minha dificuldade é doce, minha dificuldade é o fim de semana. Tem diferentes pessoas, tá? Diferentes pessoas. Tem uma pessoa que, por exemplo, eu trato reto coletivo seletiva, tem uma pessoa que é uma gestante, tem uma pessoa que vai subir num palco de fisiculturista e tem uma pessoa que quer emagrecer para se sentir bem com o namorado. Então, tá vendo que existem vários objetivos aí, a alimentação dos 4 exemplos são totalmente diferentes. Mas o foco principal aqui que a gente está trazendo é o lado estético, é o emagrecer e que 90% das pessoas hoje estão em falta dessa resolução. Muitas vezes por estarem perdidas com tantas informações hoje na internet. Então, o primeiro tópico é você limpar tudo que você já viu, escutou e achou que aprendeu da nutrição. A gente tem que fazer uma reprogramação. E nessa reprogramação, a gente entender primeiro quem sou eu, qual é a minha vida, quais alimentos tem na minha base alimentar, minha cultura, meus horários, minha rotina. Então, você vai listar tudo isso junto com as suas dificuldades. E aí a gente vai entrar numa quase receita de bolo. É como se a gente estivesse colocando os ingredientes desta receita de bolo na mesa. Então, a gente tem que identificar tudo que a gente tem. Então a gente tem a farinha, vamos supor que é a sua rotina. A gente tem o ovo, então é as suas dificuldades. Então, a gente precisa de todos os ingredientes que a gente fala, né, dentro do acompanhamento, que é a famosa anamnese, e uma conversa antes da própria consulta, que é para a gente entender um pouco da pessoa, entender as dificuldades dela, entender se ela é uma gerente de banco, se ela é uma empresária, se ela faz um job, se ela viaja 2 vezes por semana para fora ou é para dentro, né, do Brasil. Se ela é enfermeira, se ela é plantonista, porque a gente vai entender quem é a pessoa. Por atender diferentes profissões, cada pessoa é de um jeito. Um plantonista, obviamente, cirurgião... Aí vai acabar a bateria, peraí. Um cirurgião plantonista, vou estar carregando enquanto isso, ele dificilmente vai conseguir fazer um lanchinho no meio de uma cirurgia, principalmente no cérebro, concorda? É a mesma coisa para todas as pessoas. Tem que ter um cardápio que seja ligado para a rotina delas. Para a gente concluir isso, cria a sua base de rotina. Criando uma rotina, a gente vai para a parte alimentar. A gente não vai tirar nada da sua alimentação. A gente vai apenas e exclusivamente identificar quais alimentos você consome no dia a dia. A gente estruturou essa base, então é o que você come. A gente vai classificar isso como isso faz sentido para o meu objetivo. Nosso objetivo qual é? Emagrecer, né? Quero emagrecer. Café da manhã, voltando. É um pão com manteiga, café com leite integral e açúcar. Clássico brasileiro. Vamos melhorar isso. A gente pode começar a colocar um pão com creme de ricota. O café com leite e açúcar, a gente pode, em vez dessa quantidade de açúcar, reduzir um pouco desse açúcar. Ou, se você tiver à vontade, a gente trocar por um adoçante sucralose. E trocar o leite integral pelo semi. Isso que é a nossa primeira consulta. Porque a gente identificou como é a vida da pessoa, a gente vai trazer todas as bases do que a gente pode modificar e melhorar. Porque a pessoa não vai sair desse café da manhã clássico brasileiro e no outro dia 2 ovos cozidos ou mexidos com meio mamão papaya e canela e um chá ou café puro sem açúcar.
As pessoas não têm noção disso, e aí elas querem fazer coisas pelo imediatismo. Eu estava conversando hoje com uma terapeuta, que inclusive minha paciente, que inclusive resultado magnífico, parabéns, Luana. E ela estava comentando muito do imediatismo. 30 dias eu emagreci 30 quilos. Vamos ser um pouquinho inteligentes, a gente tem um chat GPT agora, a gente tem uma internet. Pesquisa quanto de calorias eu preciso ter de déficit para conseguir, de fato, perder 1 quilo, não 10. E aí sim a gente vai conseguir... Oi, amor. Eu tô finalizando. Quanto de déficit calórico a gente vai conseguir... Quanto de déficit calórico, cacete, a gente precisa ter para conseguir emagrecer esse 1 quilo. E aí a gente mensura para 10 quilos e fisiologicamente a pessoa tem que estar num jejum absoluto para conseguir emagrecer os 30 quilos em 30 dias. Uma pessoa saudável ela consegue emagrecer de 3 a 7 quilos por mês. Tudo depende do gasto calórico, do gênero da pessoa, do estilo de vida dela. Entendendo essas trocas, eu fiz o exemplo clássico do café da manhã, mas aí você faz para todas as refeições, tá? Aí a gente vai para a organização da lista de compras. E isso é muito importante. Você vai começar a fazer essas trocas na lista de compras. Então, organizar a regra dos 3. 3 porções de frutas, 3 porções de legumes, 3 porções de proteína, 3 porções de carboidrato, de acordo com as trocas que você já fez nas suas anotações. Então, agora não é mais o leite integral, é o leite semi. Agora eu não vou comprar só açúcar, eu vou comprar um adoçante sucralose para testar, para diminuir um pouquinho do consumo de açúcar. Eu não vou comprar só manteiga, eu vou comprar o creme de ricota para testar, para ver se eu gosto, se tipo, dar um match. Eu vou intercalando um dia com manteiga, um dia com creme de ricota. Arroz, feijão, carne, vegetais, legumes, mantém. Tipo, tem alimentos que obviamente não vai precisar trocar, mas nessas trocas de menos calóricos, isso eu deixo muito reels, muito vídeo de trocas saudáveis para você fazer no mercado, então veja, pelo amor de Deus. Você já vai conseguir ter um déficit calórico, que para emagrecer você precisa ter esse déficit calórico. E um déficit calórico saudável é de 400 a 1.000 calorias. Uma pessoa que está classificada com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, a gente pode ter uma margem maior, de 800 até 1.500 calorias de déficit. Agora, uma pessoa que está com sobrepeso, falsa magra, né, que é uma pessoa esteticamente ok, só que tem aquelas gorduras a mais nas barrigas, flanco, costas, né, braço, a gente trabalha em um déficit menor para preservar a massa muscular dela, tá? E o déficit calórico, eu vou deixar aqui uma fórmula de bolso e também do lado aqui na tela a fórmula de Harris-Benedict para você fazer a sua taxa metabólica basal e entender o quanto de energia vital o seu corpo precisa para sobrevivência, como se você fosse essa caixinha, como se você fosse um cacto. Aí a gente entendeu sua taxa metabólica basal, mas você não é um cacto, você não é uma caixinha, você é um ser humano. Então, obviamente, a gente vai fazer uma multiplicação de acordo com as suas necessidades calóricas. Então, para uma pessoa sedentária é este, para uma pessoa levemente ativa é esse, para uma pessoa extremamente ativa é esse, e para um nível atleta é esse. Então, a gente fazendo essa multiplicação, a gente consegue definir o quanto a pessoa gasta por dia. E aí a gente vai entrar no déficit de 500, ou 800, ou 1.000, tudo de acordo com as necessidades e... Tá tudo bem, João? Tudo de acordo com as necessidades dela. E aí a gente vai para um tópico final. A gente tem 3 tipos aí de macronutrientes. Os macronutrientes chamados carboidratos, que oferecem energia. Os macronutrientes chamados proteínas, para síntese metabólica, transporte de nutrientes e preservação de massa muscular. E os macronutrientes chamados gorduras, que tem gorduras boas, né, que seriam poli, mono, as gorduras saturadas, e todo esse grupo de gorduras trabalha muito também a regulação hormonal. É importante ter gorduras, tá? Então, com isso, o emagrecimento a gente trabalha entre 1 a 3 ou 4 gramas de carboidratos por quilo de peso, proteínas de 1,5 a 2,5 gramas por quilo de peso e gorduras sempre na margem de até 1 grama por quilo de peso. Tudo depende da estrutura, da rotina, do contexto, das preferências, dos horários, da logística, se a pessoa é um plantonista, se a pessoa é um empresário, totalmente diferente. Uma pessoa que é um empresário, ela vai ter call, ela vai ter venda, ela vai ter reunião, ela vai ter gerenciamento, né, dos leads da empresa dela, e tudo isso ela precisa de coisas práticas. Ela vai ter um jantar empresarial num rooftop, é um jantar em que ele vai ter que saber as melhores opções à la carte que a nutricionista vai passar, diferente de uma pessoa que está num hospital, que as opções dela é muito ligada para o que tem no refeitório, no que tem na cantina, no que ela consegue colocar no bolso ali do jaleco dela,
ou que ela consegue, de fato, comer ali nos self-services próximos do trabalho dela. Então, toda essa logística, o profissional capacitado, o nutricionista, ele precisa desenvolver, e por isso que hoje eu trabalho em 18 países, para ter esse feeling, essa praticidade, e aí você conseguir alcançar a sua melhor versão sem sofrimento, comendo o que gosta. Então, nesse vídeo, a base de como emagrecer é o episódio 1, a gente pode ir para um episódio 2, mas me conta se você gostou desse vídeo, se clareou alguma coisa, e já se inscreve, por favor, né? Vamos alimentar isso, porque aí eu vou saber que você está gostando do canal, que você gosta dessa minha abordagem mais direta de falar, e dá um joinha também para eu saber se o conteúdo foi bom, foi produtivo para você, tá bom? Beijos da sua última Nutri e eu te vejo na próxima semana.